Hoje eu quero dividir algo com você que nunca tive coragem de contar antes. Essa pode ser a minha história, a sua história ou a história de qualquer pessoa que esteja assistindo este vídeo. Durante muito tempo eu guardei isso em silêncio. Por fora parecia que tudo estava bem. Eu sorria, conversava e seguia a rotina normalmente, mas por dentro eu travava uma batalha que ninguém via. Uma luta constante e uma prisão invisível. Entre os meus 12 anos até quase os meus 20 anos, eu vivi enfrentando a pornografia. E olha, não foi algo simples, algo passageiro ou algo normal da idade como dizem. Foi uma luta real e teve momentos em que eu me senti profundamente no fundo do poço. Momentos em que a minha mente ficava pesada, os meus pensamentos ficavam confusos e eu não conseguia ver nenhuma saída. Tudo começou aparentemente de forma pequena. Curiosidade, descoberta, algo que parecia inofensivo. Eu não fazia ideia do que aquilo ia se tornar, porque o que era ocasional passou a ser frequente. E olha só, e o hábito com o tempo virou dependência. Quando eu percebi, já não era eu que controlava, era o vício que me controlava. Sempre que eu me sentia frustrado, inseguro, decepcionado, angustiado, triste, eu recorria à pornografia como uma forma de fuga. Parecia aliviar por alguns momentos, mas depois de alguns minutos, a culpa vinha. E não só a culpa, a vergonha, a sensação de você estar a fazer algo errado. E o pior, a sensação de estar preso. E sempre que consumia aquilo, eu prometia para mim mesmo que seria a última vez. Fazia planos, dizia que desta vez seria diferente, mas bastava um momento de fraqueza, um gatilho e um sentimento mal resolvido, eu caía novamente. E o ciclo se repetia, mas o mais difícil era viver aquilo tudo sozinho. Ninguém sabia, eu não falava com os meus pais, não contava isso para os meus amigos. Carregava tudo dentro de mim, por fora parecia normal, mas por dentro eu me sentia cada vez mais distante das pessoas. Principalmente quando o assunto era relacionamento. Eu me sentia indigno. Pensava que se alguém soubesse, iria me rejeitar. E isso afetava a minha autoestima e afetava a forma como eu me via. Eu me comparava, me diminuía e me condenava. A pornografia não mexe somente com o comportamento. Ela mexe com a mente e ela altera a forma como você vê a vida. E não só a vida, a forma como você enxerga as pessoas, como você entende o amor e como você lida com os desejos. A pornografia, ela rouba as suas energias, a sua disciplina, a sua clareza nas coisas. Teve um tempo em que eu consegui me afastar. Foram dias de vitória. E eu me sentia mais leve, mais focado, mais disciplinado e mais em paz. Porém, as influências erradas acabaram levando-me novamente ao poço. E quando eu caí novamente, a frustração foi ainda maior. Porque além de culpa, vinha o pensamento: eu nunca vou mudar. E isso começa a afetar tudo. Sua motivação, sua fé e sua esperança. Eu orava, mas me sentia hipócrita. Buscava Deus, mas também sentia que Ele estivesse decepcionado comigo e, consequentemente, se distanciasse de mim. Eu sentia vergonha até de orar, como se eu não fosse digno de estar na sua presença. Mesmo no meio desta luta, eu consegui perceber que Deus, Ele me ama. Deus, Ele ainda está comigo. A venda foi tirada. Aleluia. E isso é o que mais importa. Deus, Ele não havia se distanciado de mim, mesmo quando eu falhava. E eu li um versículo que diz que Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Glórias a Deus. E nessa altura eu estava quebrado. Eu não estava orgulhoso daquilo que fazia. E eu estava cansado de cair, cansado de prometer e mesmo assim falhar na mesma coisa. E irmãos, eu estava cansado de viver escondendo algo que só me consumia, algo que só me destruía e algo que estava pouco a pouco me matando. A mudança não veio de uma vez só, não foi algo instantâneo, foi um processo. Tive que tomar decisões pequenas, mas diárias. Tive que cortar acesso a algumas coisas. Tive que evitar até ambientes que me levavam para aquilo. E não só cuidar daquilo que eu consumia. Estou a falar de filmes,
séries, músicas, novelas, entre várias e várias coisas. Então eu tive que organizar a minha rotina, preencher a minha mente com coisas saudáveis. E eu entendi que não era sobre parar um hábito, era sobre mudar a minha forma de pensar. Era sobre permitir que Deus trabalhasse na minha vida, de dentro para fora. E hoje estou aqui caminhando com Cristo. E isso não é sobre perfeição, é sobre progresso. Eu não sou mais o mesmo de antes, mas eu sei que ainda estou sendo transformado. Se essa também é a sua luta, eu quero que você perceba algo. Você não é o único. E você não é definido por isso. Mas também não deve fingir que isso é algo pequeno. A pornografia te prende. A pornografia te enfraquece. Ela cria um ciclo difícil de quebrar. E quanto mais tempo você ignorar, mais forte ela parece ficar. Por isso, não lute sozinho. Procure alguém, fale com alguém de confiança. Traga para a luz, porque o que fica escondido ganha forças. O que é exposto começa a perder poder. A Bíblia diz para nos aproximarmos ao trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Então não se afaste de Deus por conta da culpa. É exatamente quando você está fraco que precisa se aproximar dele. Se você assistiu até aqui, talvez essa mensagem também seja para você. Talvez seja o momento de você parar de tratar isso como algo normal e começar a tratar isso como algo que precisa ser enfrentado. A transformação ela começa com uma decisão. Depois de um dia, depois de outro dia, assim sucessivamente. E quando você percebe, já avançou mais do que você imaginava. E se essa mensagem falou com você de verdade, não ignore. Comenta. Eu escolho a vida. E não é sobre engajamento, é sobre decisão. Vamos lutar juntos. Deus está com você. Amém e tchau.